começando mais um vídeo aqui no YouTube. Já vai deixando seu like que me ajuda muito. Já volto, rapaziada. Voltei, rapaziada. A gente vai... Eles queriam que a gente assistisse as crianças morrerem primeiro para sofrer mais. Eu olhei pro rosto de uma menina de 6 anos chamada Amina. E ela olhou com aqueles olhos cheios de lágrimas e perguntou baixinho: tio, Deus vai deixar eles me machucarem? Eu vou fazer um vídeo de 30 minutos. Em mil pedaços. Eu não sabia o que responder. Porque, humanamente falando, não havia mais o que fazer. Durante Rapaziada, um culto agora eu secreto falo numa pra casa vocês, beleza? abandonada. Voltei, rapaziadinha. Realmente, eu vou daqui pra cima. Rapaziada, eu vou revelar No PicPay tem empréstimo para negativado. essa menina bonita que sou eu. Você contrata direto pelo app, sem burocracia. Sem burocracia. Você conhece a história da mulher que foi punida pelo próprio estupro? Que teve sua beleza transformada em maldição, não pelo crime que cometeu, mas pelo crime que sofreram contra ela? Medusa não nasceu monstro. Ela foi transformada em um. E a verdade por trás dessa transformação vai destruir tudo que você achava que sabia sobre heróis e vilões. Essa não é a história que te contaram. Essa é a história que tentaram apagar. Mas antes de chegar a essa verdade incômoda, você precisa conhecer a mulher real. Porque Medusa nem sempre foi um nome que provocava terror. Houve um tempo em que era apenas uma jovem com sonhos simples, filha de uma família humilde que vivia perto do mar. Não nasceu com serpentes na cabeça, nem com a capacidade de transformar homens em pedra. Nasceu com algo muito mais perigoso no mundo dos deuses: beleza natural e um coração puro. Desde pequena, Medusa mostrou uma devoção especial por Atena, a deusa da sabedoria. Enquanto outras meninas sonhavam com casamentos vantajosos ou riquezas, ela só queria uma coisa: servir no templo sagrado. Passava horas contemplando o mar, imaginando o dia em que vestiria as túnicas brancas das sacerdotisas e dedicaria sua vida inteira a honrar a deusa que representava tudo o que ela admirava: inteligência, estratégia, pureza. Seu cabelo escuro caía em ondas naturais que captavam a luz do sol mediterrâneo. Não usava adornos caros, nem tentava chamar a atenção. Mas a beleza genuína não precisa de esforço. E isso, como logo você descobrirá, foi sua primeira maldição. Porque em um mundo controlado por deuses ciumentos e caprichosos, se destacar era perigoso. Ela tinha um amigo de infância, um rapaz da vila que a conhecia desde que ambos corriam descalços pela praia. Ele viu como Medusa crescia, como seu rosto se transformava, como os homens começavam a virar a cabeça quando ela passava. E também viu algo que outros não notavam: o medo em seus olhos cada vez que alguém a olhava por tempo demais. Ele confessou seus sentimentos uma tarde, com o coração batendo tão forte que pensou que ela o ouviria. Não posso corresponder, disse Medusa com tristeza genuína. Meu caminho é diferente. Fiz uma promessa. Se quero servir a Atena, devo me manter pura. O amor romântico não pode fazer parte da minha vida. Ele aceitou, com o coração partido, mas respeitando sua decisão. Prometeu que sempre a protegeria, não importasse o quê. Uma promessa que tentaria cumprir até seu último suspiro. Quando Medusa finalmente foi aceita no templo de Atena, em Atenas, foi o dia mais feliz de sua vida. Havia passado pelas provas rigorosas, havia demonstrado seu compromisso, havia jurado votos de castidade e devoção eterna. Pensou que finalmente estava segura, protegida pela deusa que amava. Como estava enganada. No templo se destacou rapidamente, não por ambição, mas por dedicação pura. Enquanto outras sacerdotisas cumpriam seus deveres mecanicamente, Medusa colocava seu coração em cada ritual, em cada oração, em cada ato de serviço. E os peregrinos notavam. Começaram a vir não só para honrar Atena, mas para ver a bela sacerdotisa de cabelo extraordinário que parecia brilhar com luz própria. Os rumores começaram a circular por Atenas.
Seu cabelo é mais bonito que o da própria Atena. Os deuses devem tê-la abençoado com essa beleza. Nunca vi alguém tão radiante no templo. Medusa tentava ignorar os comentários, mantinha a cabeça baixa, se concentrava em suas tarefas. Mas você não pode se esconder dos olhos que te observam. E definitivamente não pode se esconder dos deuses. O que Medusa não sabia é que sua simples existência já a havia transformado em uma arma. Deixa só ele vir Porque aqui no ver Olimpo, sentado no dois trono. deuses mantinham uma rivalidade que vinha se arrastando desde a fundação de Atenas. Poseidon, o deus dos mares, nunca havia perdoado que os cidadãos escolhessem a oliveira de Atena sobre seu manancial salgado. Para ele, foi uma humilhação pública que manchou seu orgulho divino. E os deuses com orgulho ferido são os mais perigosos. Poseidon observava de seu reino marinho, esperando um momento perfeito para se vingar. Não queria uma guerra direta com Atena, isso seria previsível, óbvio demais. Não, ele queria algo mais cruel, mais íntimo. Queria destruir o que ela mais valorizava. A pureza de seu Ele vai templo deixar eu e a fazer devoção de 4. seus seguidores. E então a viu. Medusa, a sacerdotisa estrela, a jovem que todos admiravam, a mortal que havia jurado sua vida inteira à sua inimiga. O plano se formou em sua mente com a clareza da água cristalina. Se corrompesse a sacerdotisa mais pura de Atena, se manchasse seu templo mais sagrado, se destruísse o símbolo vivo da devoção que Atena tanto apreciava, o golpe seria devastador. E o melhor de tudo, Atena não poderia culpá-lo diretamente sem admitir que havia perdido o controle de seu próprio templo. Enquanto Cadê o isso, cara? no templo, Atena começava a sentir algo desconfortável. Ciúmes. Os peregrinos Tá bem falavam tratado. mais de Medusa que dela. As oferendas chegavam acompanhadas de perguntas sobre a bela sacerdotisa de cabelo escuro. Alguns até insinuavam que tal beleza só poderia ser um presente divino, superior até ao da deusa. Atena, a deusa da sabedoria, começou a perder sua objetividade. Começou a ver sua serva mais leal, não como uma aliada, mas como uma competidora. Medusa sentia a mudança no ambiente. Os olhares da estátua de Atena pareciam mais frios durante os rituais. As outras sacerdotisas começaram a se distanciar, invejosas da atenção que ela recebia sem buscar. Seu amigo de infância, que havia conseguido trabalho em Atenas para ficar perto dela, notou seu desconforto e a alertou. Tenha cuidado. Quando os deuses prestam atenção aos mortais, raramente termina bem. Mas eu não fiz nada de errado, respondeu Medusa com inocência. Só cumpro com o meu dever. Atena sabe que minha devoção é genuína. Ele balançou a cabeça tristemente. Às vezes isso não é suficiente. Às vezes, simplesmente existir é suficiente para despertar a ira divina. Ele tinha razão, porque Poseidon já havia tomado sua decisão. Já havia escolhido seu momento. Já havia decidido que a bela sacerdotisa que todos admiravam seria seu instrumento de vingança. Não lhe importava que ela fosse inocente. Não lhe importava que tivesse dedicado sua vida a servir outra deusa. Para ele, era simplesmente uma peça num tabuleiro, um meio para um fim, uma forma de ferir sua inimiga onde mais doia. E a pior parte, a verdade que torna esta história tão devastadora, é que tanto Poseidon quanto Atena estavam observando Medusa. Ambos os deuses tinham seus olhos postos nela. Um planejando destruí-la, a outra começando a ressenti-la. Medusa estava presa entre duas forças divinas e nem sequer sabia. Continuava acendendo as lâmpadas do templo cada manhã. Continuava rezando com o coração puro. Continuava acreditando que sua devoção a protegeria. Estava prestes a aprender a lição mais cruel que um mortal pode aprender. Que aos deuses não importa sua inocência quando seus planos requerem seu sofrimento. Chegou o dia que mudaria tudo.
Medusa tinha uma tarefa simples: coletar flores e ervas perto da costa para um ritual importante. Era uma missão rotineira que havia realizado dezenas de vezes. Saiu do templo cedo, com uma cesta de vime e o coração tranquilo. O sol brilhava, as ondas quebravam suavemente contra as rochas. Parecia um dia perfeitamente normal. Não tinha ideia de que seria o último dia de sua vida como a conhecia. Seu amigo, sempre protetor, a viu sair e algo dentro dele o alertou para segui-la à distância. Não sabia por quê, só sentia que algo não estava certo. Manteve-se longe, sem querer invadir sua privacidade, mas perto o suficiente para ajudar se fosse necessário. Essa intuição o salvaria de ver o horror completo do que estava prestes a acontecer, mas não o suficiente para impedi-lo. Medusa estava ajoelhada entre as flores quando sentiu a mudança no ar. O som das ondas ficou mais forte, mais agressivo. Uma sombra caiu sobre ela e quando levantou o olhar, seu sangue gelou. Diante dela estava um homem de presença imponente, olhos que refletiam a profundidade do oceano e um sorriso que não tinha nada de amigável. Reconheceu imediatamente quem era: Poseidon, o deus dos mares. Então você é a famosa Medusa, disse ele com voz profunda que parecia ressoar das profundezas. A sacerdotisa que todos admiram, a beleza que supostamente supera a da própria Atena. Medusa se levantou rapidamente, inclinando a cabeça em respeito, mas sentindo terror genuíno. Meu senhor, sou apenas uma serva humilde. Não busco admiração nem comparações. Que modesta, riu Poseidon, mas não havia humor em sua risada. Me diga, por que desperdiçar essa beleza em uma deusa que nem sequer aprecia o que tem? Eu poderia te oferecer muito mais. Poderia te fazer rainha dos mares. Medusa recuou, seu coração batendo com força. Fiz votos sagrados, meu senhor. Só um especialista decifra este som. Esse especialista só busca o pano bloqueia as dores na barriga. Toda semana tem viagem, até para parque temático, né? Dias mágicos lá em Orlando. Então faça parte do familhão. Aqui é muito mais barato ter do que não ter. E como eu sempre digo, os R$20 voltam para você. Voltam em forma de créditos. Você toca por produtos. No lojão do familhão tem panela da Tramontina, tem perfume Natura, tem maquiagem da Avon, tem rock, tem tanta coisa. Faça parte do familhão. Tá todo mundo sempre falando bermoto isso, bermoto aquilo, mas eu quero mostrar pra vocês na prática como dá pra tirar uma grana, não é? Eu tenho flexibilidade. Minha pureza pertence a Atena. Não posso quebrar minhas promessas. No mercado. A expressão de Poseidon Mas aí mudou. você leva outro A também. diversão desapareceu de seus olhos, Leva o outro da substituída médica. por algo escuro e perigoso. Está me rejeitando? A mim, uma simples mortal, se atreve a negar algo a um deus? Deu um passo à frente e Medusa fez a única coisa que podia. Correu. Correu com todas as suas forças, sua cesta caindo no chão, as flores se espalhando pela areia. Podia ouvir seus passos atrás dela, pesados como as ondas quebrando contra um penhasco. Seu amigo, ao ver a cena de longe, correu em direção a eles gritando, tentando se interpor. Poseidon o afastou com um golpe casual que o lançou contra as rochas, deixando-o apenas consciente. Medusa sabia que não podia superá-lo em velocidade. Sabia que não podia vencê-lo em força, mas conhecia um lugar onde deveria estar segura. O Templo de Atena. Os deuses respeitavam os templos de outros deuses. Era uma regra sagrada, um limite que não se cruzava. Se pudesse chegar lá, estaria protegida. Essa foi sua lógica desesperada enquanto corria pelas ruas de Atenas, com Poseidon perseguindo-a como um predador brincando com sua presa. Chegou ao templo com os pulmões ardendo, as pernas tremendo. Lançou-se para dentro,
caindo de joelhos diante do altar da deusa. Atena suplicou com voz quebrada: por favor, me proteja. Fui sua serva fiel, mantive todos os meus votos. Por favor. A estátua da deusa permaneceu em silêncio, fria, imóvel. Poseidon entrou no templo sem hesitar. O santuário sagrado de sua inimiga, o lugar mais puro dedicado a Atena, e o profanou sem um segundo de hesitação. Medusa gritou, lutou, suplicou, mas o que pode fazer uma mortal contra um deus? Ele tomou o que quis, ali mesmo sobre o altar sagrado, enquanto as lâmpadas de azeite tremiam e a estátua de Atena observava em silêncio. Quando terminou, Poseidon se foi com satisfação evidente em seu rosto. Havia cumprido sua vingança. Havia manchado o templo mais sagrado de Atena com o ato mais profano. E o melhor de tudo, havia feito usando sua serva mais devota. A armadilha estava completa. Medusa ficou deitada sobre o altar frio, tremendo, quebrada. Sua mente não conseguia processar o que acabara de acontecer. Havia corrido para o lugar mais sagrado, buscando proteção. E ali havia sido violada. As paredes que deveriam protegê-la foram testemunhas de sua destruição. A deusa que adorava não havia movido um dedo para salvá-la. O silêncio do templo era ensurdecedor. Seu amigo conseguiu entrar cambaleando, ferido, mas vivo. Ao vê-la, quis se aproximar, mas ela gritou: não, não se aproxime, não me olhe assim. Sentia-se suja, manchada, indigna. Tudo o que havia construído, todos seus anos de devoção, todos seus votos de pureza, tudo destruído em minutos por um deus caprichoso. Então aconteceu algo que a quebraria ainda mais. A estátua de Atena começou a brilhar. A deusa, que havia permanecido em silêncio durante a violação, agora decidia se manifestar. Medusa sentiu uma centelha de esperança desesperada. Talvez Atena a consolaria. Talvez castigaria Poseidon. Talvez reconheceria que ela era a vítima. Você. A voz de Atena ressoou com fúria fria que encheu o templo. Você que devia manter meu altar puro, permitiu que fosse profanado. Medusa levantou o olhar com incredulidade, as lágrimas correndo por seu rosto. Permitiu? Eu não permiti nada. Ele me violou. Corri aqui buscando sua proteção. Sua beleza provocou isso, continuou Atena sem misericórdia. Sua vaidade atraiu sua atenção. Os rumores de que você era mais bela que eu chegaram até o Olimpo. Isso é consequência do seu orgulho. Medusa não podia acreditar no que estava ouvindo. Estava sendo culpada por seu próprio estupro, por um crime cometido contra ela. Eu nunca pedi essa atenção. Nunca me vangloriei da minha aparência. Só queria servir a você. Sua voz se quebrou em soluços desesperados. Mas Atena, a deusa da sabedoria, a deusa da justiça, não escutava razões. Estava consumida demais por sua própria raiva. Seu templo havia sido manchado, sua reputação estava em risco e precisava de alguém para culpar. Não podia tocar em Poseidon. Era poderoso demais. Causaria uma guerra entre deuses. Mas Medusa, uma simples mortal, era o alvo perfeito. Carregará em seu corpo a marca do seu erro, declarou Atena. Já que sua beleza causou esta desgraça, a transformarei em horror. Ninguém mais olhará para você com desejo, só com terror absoluto. E então começou a transformação mais dolorosa que um ser pode experimentar. Medusa sentiu como se 1000 agulhas de fogo percorressem seu couro cabeludo. Seu cabelo, o cabelo escuro e ondulado que todos admiravam, começou a se retorcer, a se mover com vida própria. Cada fio se converteu em uma serpente venenosa que sibilava com fúria. A dor era indescritível, como se arrancassem sua pele centímetro por centímetro. Seus olhos, antes cálidos e gentis, adquiriram um brilho sobrenatural e mortal. Qualquer um que a olhasse diretamente ficaria convertido em pedra. Seu grito de agonia ressoou por toda Atenas.
Seu amigo, ainda ferido, tentou se aproximar para consolá-la. Não! Gritou Medusa. Afaste-se! Mas ele não escutou. A amava demais para abandoná-la em seu momento mais escuro. Deu um passo em direção a ela, seus olhos encontraram os dela. E num instante, contou com a ajuda divina, porque os deuses amam seus favoritos e castigam suas vítimas mesmo depois da morte. A própria Mano, Atena eu gastei meu dinheiro apareceu quase para todo ele em tentando sonhos, roubar essa ofereceu pegando essa seu estrela escudo pra lá, polido como velho. espelho, Tava com para que 5 pudesse bi. ver o reflexo de Medusa sem olhá-la diretamente. Hermes lhe emprestou suas Mano, eu vou roubar sandálias aquele aladas Xiaomi. para se mover com velocidade sobre-humana. Hades Sabe por lhe que eu deu vou um roubar, capacete velho? de Porque eu tanto invisibilidade. quero Xiaomi. Os mesmos Ai, deuses calma aí que vai permitiram roubar a só criação do eu, monstro, seu miséria. agora armavam seu executor. Rala A da ironia piscina. era cruel. Cara chato. Tá. Não, precisa não. Não entra não. Quem a havia amaldiçoado, agora orquestrado. Só tá um pouquinho. Para liberar Medusa Só tá um de seu pouquinho sofrimento. aberta. Mas essa é a narrativa que os vencedores contam. A verdade mais provável é que... Mano, eu vou pegar aquele Xiaomi. ...vivo de sua própria injustiça. Enquanto Medusa existisse, haveria alguém que conhecia a verdade do que havia acontecido naquele templo. Perseu chegou ao templo em ruínas ao amanhecer. Veio Viu as trinchado, estátuas de posso ir lá em guerreiros cima. petrificados, testemunhos do poder mortal de seu objetivo. Aí, veio Mas trinchado. não sentiu medo. O cara acabou de trancar a base. excitação. Cada estátua era prova Tá vendo esse de que essa Bombobini? seria uma vitória digna de um herói. Não lhe ocorreu pensar na mulher por trás do monstro, na história por trás da maldição. Avançou com o escudo levantado, vendo o reflexo do interior do templo. As serpentes detectaram sua presença primeiro, sibilando em alerta. Medusa se levantou de onde descansava. Havia passado outra noite sem dormir, atormentada por memórias de quando era humana. Estava cansada, tão terrivelmente cansada. Chato do caralho. Outro herói murmurou acho que com voz que não mal é que não soava tá lá em humana cima, depois né? de anos sem usá-la para falar. Quando isso termina? Quando terão enviado homens suficientes para morrer? Mas Perseu Não, não os caras estão respondeu. todos falidos também Não pra estava tirar esse cara de interessado em amizade. conversas. Para ele, ela era simplesmente um objetivo, uma missão, uma história Quem é para o contar. Pedrão Lindão? Moveu-se usando o reflexo do escudo, calculando cada passo. Medusa estava lenta, faminta, enfraquecida por anos de isolamento. Em seus tempos como sacerdotisa, havia sido treinada em muitas coisas, mas não em combate. E Perseu era um guerreiro semideus, com Tchau, anos de Pedrão treinamento Lindão. e armamento divino. Até nunca A mais. luta não era justa. Nunca havia sido. Quando Perseu finalmente teve o ângulo perfeito, ergueu sua espada. Atena, me dê caras forças, tudo falido. gritou. E esse nome que Medusa havia adorado, esse nome que havia sussurrado em orações durante anos, mesmo depois de ser Ai, os caras tudo amaldiçoada, falido, foi hein? a última coisa que ouviu antes que a espada caísse. Sua cabeça se separou de seu corpo. As serpentes pararam de sibilar. Seus olhos mortais se fecharam. E do sangue que brotou de seu pescoço aconteceu algo extraordinário. Nasceram 2 seres. Pégaso, o cavalo alado de beleza impossível, e Crisaor, um guerreiro de espada dourada. Eram filhos de Poseidon, concebidos durante aquela violação no templo, desenvolvendo-se em segredo dentro dela durante todos esses anos. A tragédia final. Medusa morreu sem saber que carregava vida dentro, que do ato mais horrível cometido contra ela havia resultado algo belo. Pégaso bateu suas asas e voou para o céu, livre finalmente, simbolizando a pureza que haviam Cara, arrancado de tudo sua mãe. falido. Crisaor se afastou em silêncio, Eu sou pobre, destinado sou. às suas próprias lendas.
Perseu tomou a cabeça de Medusa e a guardou num saco. Retornou triunfante a Atenas, onde foi recebido como o herói que venceu a Górgona imbatível. Ofereceu a cabeça a Atena como tributo. A deusa aceitou e colocou em sua égide o escudo que levava em batalha. Os olhos de Medusa, mesmo na morte, conservavam seu poder petrificante. Então, no final, Que vinha meu, que vinha meu. Tigre, vou pegar. Uma ferramenta, uma arma, um símbolo de terror para assustar os inimigos da deusa. Mesmo na morte, continuava servindo a quem a havia destruído. Seu castigo continuava além da tumba. Não houve descanso, não houve justiça, Aí eu vou pegar o Chuau apenas Bueno. serviço eterno. E Alguém assim está é como roubando a seu história de Chuau. Medusa chegou ao seu fim. Ou melhor, assim é Fiz como isso nos porque eu quero contaram. roubar. Porque durante séculos, gerações, cresceram ouvindo o conto do valente Perseu que matou um monstro horrível. É a história do herói triunfante, do bem vencendo o mal, do guerreiro que protegeu o mundo de uma ameaça terrível. O Mas o que Chuauine não é acontece nada. quando você vira a história? Chuauine Quando não vai é além nada. da narrativa conveniente que nos venderam. Não, velho, Chuauine Perseu não é não nada. matou um monstro que Chuauine não escolheu é o nada. mal. Chuauine Executou não é uma nada. mulher que foi estuprada, Chuauine culpada não por seu é próprio nada, estupro, seu miséria. transformada em arma e depois perseguida por gerações de homens que buscavam glória. Cadê ele? Medusa não Tá aqui, foi ó. a vilã desta história. Foi a vítima do começo ao fim. Pense nisso. Ele tá bem aqui, ó, Um Deus rapaziada. a violou Ele tá e bem não aqui. recebeu castigo. Uma deusa a culpou por ser violada e a amaldiçoou. Homens a caçaram durante anos para ganhar fama. E no final, quem a matou foi celebrado como herói. Em cada passo de sua história, o sistema protegeu os poderosos e castigou a vítima. Soa familiar, não é? Porque esta não é apenas uma história antiga, é um padrão que se repete através da história humana. Quantas vezes vimos vítimas serem culpadas pelos crimes cometidos contra elas? O que você estava vestindo? Por que estava lá sozinha? Sua beleza provocou isso. As mesmas desculpas que Atena deu a Medusa ainda são usadas hoje. E depois, a segunda parte da tragédia, como transformamos vítimas em monstros. Medusa se tornou o símbolo do horror, da feiura, do perigo feminino. Sua imagem é usada para representar tudo o que devemos temer nas mulheres. Mas ninguém fala sobre como chegou a ser assim. Ninguém menciona que foi transformada em monstro contra sua vontade como Deixa eu ver se castigo tem mais por alguma ser coisa vítima. boa. Os mitos que nos contam revelam muito sobre as sociedades que os criaram. E o mito de Medusa nos diz algo sombrio sobre como a antiga Grécia e muitas culturas depois viam as mulheres que sofriam violência. Não como vítimas a proteger, mas como problemas a eliminar. Como ameaças que deviam ser neutralizadas. Quantas medusas a história criou? Ninguém vai Quantas roubar. mulheres foram destruídas e depois lembradas apenas como os monstros em que as transformaram? Quantas histórias de heróis ocultam a verdade de que simplesmente foram executores de vítimas convenientes? A história é escrita pelos Mano, o cara tem vencedores. 3 E os Chuauine, vencedores velho. preferem O se cara é ver como colecionador heróis, de Chuauine. não como carrascos. Perseu morreu velho e respeitado, lembrado por gerações. Atena continua sendo venerada como deusa da sabedoria e da justiça. Poseidon nunca enfrentou consequências. Mas Medusa, a única verdadeira vítima em toda essa tragédia, é lembrada apenas como o monstro que merecia morrer. Essa é a injustiça final. Até sua memória foi roubada e distorcida. Na próxima vez que você vir a imagem de Medusa, com seu cabelo de serpentes e seu olhar petrificante, lembre-se disso. Você não está vendo um monstro. Está vendo uma mulher que foi destruída por deuses caprichosos, culpada por seu próprio estupro, transformada em arma e finalmente executada por um herói que só buscava glória. Está vendo o resultado de uma injustiça tão grande que ressoou através de milênios. E talvez, só talvez, seja a hora de pararmos de celebrar Perseu e começarmos a chorar por Medusa. É hora de reconhecermos que os mitos que nos contaram
nem sempre revelam verdades heróicas. Às vezes revelam as mentiras que as sociedades contam a si mesmas. Por todas elas, uma por uma, sem filtro, sem mentiras confortáveis. Mas aqui vem o mais importante, os comentários. Quero saber o que você pensa. Já tinham te contado essa versão da história alguma vez? Que outros mitos você acha que mentiram para nós? Falido, velho. Só tem cara falido essa bomba. Fala daqui, seu amigo. Dodô, Vai cuidado. roubar que sou eu. Vou botar sentinela. Mamãe tem uma garrafa aqui. Não consegue alcançar, né? Deixa que a mamãe faz isso. Eu também sou Se cheio você de já poder. acordou no meio da noite com aquele aperto no coração, se perguntando, será que eu realmente tenho o Espírito Santo? Será que Deus está mesmo comigo? Ou estou apenas me iludindo? Então você precisa parar tudo agora e prestar muita atenção no que vou revelar nos próximos minutos. Porque o que você está prestes a descobrir pode ser a resposta que você tem buscado em cada oração desesperada, em cada culto onde você olhou ao redor e pensou, por que todo mundo parece tão certo da presença de Deus? O que acontece? O que tá? Vou quicar e vou entrar. Vai lá, Caleb, o neném que nasceu. É? Num hospital em São Paulo, no meio da noite, a luz fria e pálida da maternidade piscava Agora eu vou ver se o levemente. Lero tá aqui dentro. O ambiente era preenchido apenas pelo bip intermitente dos equipamentos médicos Ai, e eu pelos quero passos falido. suaves das enfermeiras. No meio disso, Mariana, uma mulher de Cara carreira falido, e diretora de uma das maiores empresas do Brasil, soltava gemidos de dor à beira do parto. Ela suportava a agonia para finalmente conhecer o filho que esperava há tanto tempo. Invisível, esse miséria. Cadê? Salas. Hã? Nas terras do Oriente, nasceu uma princesa cuja beleza rivalizava com a dos próprios deuses. Sua mãe, cega Belula, de orgulho, Belula. cometeu Agora o vira erro Belula, fatal Belula. de proclamar que sua filha superava Afrodite em Fala daqui, seu formosura. miséria. Essas palavras despertaram a Quem vai fúria roubar sou divina eu. e desencadearam uma Belula, maldição Belula. que mudaria o curso da história. Do ventre amaldiçoado de uma Esse cara é princesa chato. transformada em árvore, Melhor roubar nasceu essa o base homem aqui, ó. mais bonito que já existiu. Roubar essa Lucky Um Block. mortal tão perfeito que duas deusas travaram uma guerra eterna. Los Bombinitos. Belula, Belula. Eu tô aqui com a fatura de cartão de crédito de 3 amigos que dizem que não conseguem acumular milhas para Novinha, viajar se de graça. quiser fuder. Nas terras do Oriente, nasceu uma princesa cuja beleza rivalizava com a dos próprios deuses. Sua mãe, cega de orgulho, cometeu o erro fatal de proclamar que sua filha superava Afrodite em formosura. Essas palavras despertaram a fúria divina e desencadearam uma maldição que mudaria o curso da história. Do ventre amaldiçoado de uma princesa transformada em árvore, nasceu o homem mais bonito que já existiu. Um mortal tão perfeito que duas deusas travaram uma guerra eterna por sua alma. Esta é a história de Adonis. Sangue, desejo proibido e ciúme divino. E tudo começou com uma maldição que transformou amor em horror. Nas costas douradas do antigo reino da Assíria, onde o mar beija a terra com ondas de espuma branca, nasceu uma princesa cujo destino estava escrito Mas nas ela é estrelas mal, né, muito mamãe? antes de dar seu primeiro suspiro. Seu nome era Mirra, filha do rei Cíniras e da rainha Mirra? Sempronice. E desde o momento Mira? em que abriu os olhos, o mundo Mirra? soube que havia testemunhado algo extraordinário. Sua beleza não era simplesmente física, era uma força da natureza, um fenômeno que fazia com que os homens esquecessem seus nomes e as mulheres baixassem o olhar com inveja mal disfarçada. Mas a beleza, como bem sabiam os antigos, é um presente envenenado quando desperta a arrogância dos mortais.
A rainha Sencreide, embriagada pelo orgulho maternal e pela vaidade que corria por suas veias, como um veneno doce, cometeu o erro que selaria o destino de sua filha. Durante um banquete real, com taças de vinho erguidas e aduladores sussurrando mentiras em cada canto do salão, a rainha proclamou diante de todos os presentes que sua filha Mirra superava em formosura a própria Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Essas palavras, pronunciadas com a leveza de quem desconhece o peso do orgulho, voaram como corvos negros até os ouvidos de Deus. No Olimpo, onde os imortais observavam os mortais como quem observa formigas no jardim, Afrodite escutou a blasfêmia. E seu rosto perfeito, que havia inspirado 1000 canções de amor, contorceu-se com uma ira que faria tremer. Uma simples mortal ousava comparar-se com ela? Uma criatura de carne efêmera pretendia roubar-lhe seu único domínio, sua essência mesma? A deusa não castigaria a mãe arrogante. Não, isso seria simples demais, misericordioso demais. Em vez disso, dirigiu sua vingança para a inocente Mirra, que jamais havia pronunciado palavra alguma de comparação, que jamais havia desejado outra coisa além de viver em paz. Afrodite desceu invisível ao reino mortal. Aproximou-se da jovem princesa enquanto dormia e com um sussurro que soou como vento entre as folhas, plantou em seu coração uma semente de escuridão. Um desejo antinatural, proibido, monstruoso pelo próprio pai. Quando Mirra despertou na manhã seguinte, sentiu que algo havia mudado no mais profundo de seu ser. O cara vai querer tentar mesmo me roubar, foi eu vou apenas deixar ele uma me roubar. inquietação, uma sensação estranha que não conseguia nomear. Mas dia após dia, o sentimento cresceu como uma planta venenosa em seu peito. Cada vez que via seu pai, seu coração batia com uma intensidade que a aterrorizava. Cada palavra que ele pronunciava ressoava nela de formas que sabia serem incorretas, imorais, imperdoáveis. A pobre princesa lutou contra esses sentimentos com cada fibra de seu ser. Passava noites inteiras sem dormir, chorando em silêncio sobre seus travesseiros de seda, rogando aos deuses que lhe arrancassem essa maldição. Recusava-se a comer, sua beleza começou a murchar sob o peso da culpa e do tormento. Tentou afastar-se de seu pai, inventava desculpas para não comparecer aos banquetes reais, evitava seu olhar a todo custo. Mas a maldição de Afrodite era implacável, e o desejo crescia como o fogo que consome uma floresta seca. Finalmente, Mirra tomou a única decisão que sua mente atormentada considerou honrosa: acabar com a própria vida. Uma noite, com lágrimas correndo por suas bochechas como rios de dor, preparou uma corda e buscou uma viga em seus aposentos. Preferia a morte a viver com essa vergonha. Preferia o esquecimento eterno a continuar sendo escrava de um desejo que a transformava em monstro. Mas o destino cruel e caprichoso tinha outros planos para Mirra. Sua ama, uma mulher anciã que havia cuidado da princesa desde seu nascimento, entrou nos aposentos no momento preciso. Ao ver a corda e compreender as intenções de sua amada menina, a anciã gritou com terror e arrancou a corda das mãos trêmulas de Mirra. Com voz quebrada pela emoção, exigiu saber que demônios atormentavam a jovem. E Mirra, exausta de guardar o segredo, destroçada pelo peso da culpa, confessou tudo. Cada palavra que saía de seus lábios era como veneno, cada admissão uma punhalada em seu próprio coração. A ama escutou em silêncio, seu rosto passando do horror à compaixão, da incredulidade a uma estranha determinação. O que a anciã decidiu fazer em seguida mudaria o curso da história para sempre. A ama olhou para Mirra com olhos que haviam visto sofrimento demais em sua longa vida, e nesse momento tomou uma decisão que nenhuma pessoa sensata tomaria. Em vez de buscar ajuda, em vez de consultar sacerdotes ou médicos, em vez de afastar a princesa do objeto de seu desejo maldito, a anciã escolheu um caminho obscuro
que acreditava ser a única salvação para a sua vida. Se não podia curar o desejo, pelo menos poderia saciar a sede antes que consumisse completamente mirra. Ele pode ter uma grande combinação. Ainda que esse momento estivesse construído sobre mentiras e traição. O destino lhe apresentou a oportunidade perfeita. Mano, os caras aproximavam-se as festas de Tesmofória, os sagrados dias em honra a Deméter, quando as mulheres casadas do reino deviam purificar-se e afastar-se do leito matrimonial durante 9 noites completas. A rainha Sempreide, como todas as mulheres nobres, participaria desses rituais, deixando o rei Cíniras sozinho em seus aposentos, vulnerável à tentação que a astuta ama estava prestes a tecer. Não, sabe que eu com sou passos da base. silenciosos e palavras cuidadosamente escolhidas, Eu vou ver se alguém é gente boa e não vai deixar me roubar. Do rei numa tarde, quando o vinho havia suavizado suas defesas e a solidão começava a me pesar roubar, eu sobre vou seus trancar a base. ombros. Meu senhor, sussurrou com voz conspiratória, conheço uma jovem donzela de nobre berço que arde em desejos pelo seu Sua beleza rivaliza com a das ninfas do bosque, mas seu pudor é tão grande que só se atreve a visitá-lo sob o manto da escuridão mais absoluta. Ela jura que preferiria morrer antes de revelar sua identidade, pois sua família jamais aprovaria tal união. O rei Cíniras, intrigado por esta proposta misteriosa e seduzido pela ideia de uma aventura clandestina que quebraria a monotonia de suas noites solitárias, aceitou o encontro. Que homem poderia resistir ao mistério, à promessa de uma beleza oculta, à emoção do proibido? A vaidade masculina é um instrumento simples de tocar quando se conhecem as cordas corretas. Naquela primeira noite, quando a lua se escondeu atrás de nuvens espessas e a escuridão envolveu o palácio como uma mortalha, a anciã conduziu Mirra por corredores secretos até os aposentos reais. A princesa caminhava como em transe, dividida entre o horror do que estava prestes a fazer e o alívio terrível de finalmente saciar o desejo que a havia estado devorando viva. Entrou no quarto onde seu pai a esperava, completamente ignorante de que a mulher que deslizava entre seus lençóis de seda era seu próprio sangue, sua própria filha. A escuridão era absoluta. Nem uma única vela ardia, nem um raio de luz lunar penetrava as grossas cortinas. Naquela negrura total, os corpos se encontraram sem rostos, sem nomes, sem a verdade que os teria destruído instantaneamente. E Mirra, pela primeira vez, meu Deus do céu, os caras botam até sentinela pra roubar o din-din-din-din-din-din-din. O fogo que queimava em seu interior encontrou saída, ainda que essa saída estivesse pavimentada com o pior dos pecados. Noite após noite, esse ritual macabro se repetiu. 12 vezes Mirra cruzou aqueles corredores escuros. 12 vezes deitou-se com seu pai sobre o belo e com cada encontro, a tragédia que se gestava nas sombras crescia mais e mais, como uma tempestade que acumula força antes de desatar sua fúria sobre a terra indefesa. O rei Cíniras, consumido pela curiosidade, começou a obsessionar-se com o rosto de sua amante misteriosa. Quem era esta mulher que visitava Trulitina, ballerina, capuchinho. Lilora, expressão senhora. Desligar pra senhora, angutinha, nanassi. E pelas noites, enquanto segurava esse corpo menine, sem buzine, a tentação de acender zibra, a luz crescia até tornar-se insuportável. zibra, Na 12ª line, noite, quando Mirra jazia adormecida a seu lado, exausta pelo encontro e pelo peso de seu segredo, o rei não pôde resistir mais. Seus dedos buscaram a lamparina de óleo que sempre mantinha por perto. O pedernal chocou contra a pedra, uma faísca nasceu na escuridão, e a chama ganhou vida como um sublime suave, que soou como um presságio do fim. A luz dourada inundou o quarto, e o rei Cíniras virou seu rosto para a mulher em sua cama.
O que seus olhos viram nesse instante destruiu sua sanidade de maneira instantânea e absoluta. Ali, com o cabelo escuro derramado sobre os travesseiros, com os lábios inchados pelos beijos, com marcas de paixão sobre sua pele, jazia Mira, O sua sambolino, um filha, seu cocomelo, próprio capi. sangue. Varicocobelo, spanzini, bananini, tortuga, dragão frutini, tralalelo, tralala, orca, cactori, papatama, cocofanto, elefante, bombardilo, crocodilo, spioniro, colubia, trulimena, trulitina, ballerina, caputina. Expressão na senhora. Ligou, prefeito, oranguti. Menino pros prinos. Zibra, zibraline. A certificação por competência não é um curso, mas uma aferição técnica. O fruto de sua semente. 3 O grito que saiu da garganta do rei foi algo mais que som. Crocodilo, Foi a materialização do horror. Mira despertou sobressaltada. E ao ver os olhos de seu pai, ao ver o reconhecimento e a repulsa misturados naquele olhar, soube que seu segredo havia sido descoberto. O rei saltou da cama como se tivesse sido queimado por brasas ardentes. Buscou sua espada com mãos trêmulas e com voz rota pela náusea e pela ira, jurou que lavaria com sangue a mancha do incesto mais vil que jamais havia profanado seu reino. Mira não esperou para ouvir o resto das palavras de seu pai. O som da espada sendo desembainhada foi suficiente. Com apenas a túnica noturna cobrindo seu corpo e o terror, dando-lhe uma velocidade que nunca soube que possuía, a princesa fugiu dos aposentos reais. Seus pés descalços golpearam contra o mármore frio dos corredores do palácio, enquanto atrás dela ressoaram os gritos de fúria de seu pai e o estrondo de guardas sendo alertados. Correu como jamais havia corrido em sua vida. Atravessou jardins perfumados que agora cheiravam a morte. Saltou muros que antes lhe pareciam insuperáveis e lançou-se para a escuridão do mundo. Atrás dela, o rei Cíniras comandava seus homens com a demência de quem perdeu toda a razão. Encontre-me, traga-me viva para que eu possa castigá-la como merece sua traição. Mas Mira já havia desaparecido na noite, engolida por bosques e caminhos que a levavam cada vez mais longe de tudo o que alguma vez conheceu. Durante 9 luas cheias, Mira vagou por terras estranhas e hostis. Atravessou o deserto, onde o sol a castigava sem piedade. Cruzou montanhas, onde o frio mordia sua pele como dentes de bestas famintas. Caminhou por florestas tão densas que a luz do dia mal penetrava entre os galhos. Sua beleza, aquela que havia provocado a comparação blasfema de sua mãe, murchou sob o peso do sofrimento. Sua pele se rachou, seu cabelo perdeu seu brilho, seus olhos se afundaram em órbitas escuras. Mas algo mais crescia dentro dela. Em seu ventre, o fruto daquelas 12 noites proibidas se desenvolvia dia após dia. O filho do incesto, concebido em escuridão e maldição, crescia alheio ao horror que o rodeava. Mira, apesar de toda a dor, apesar de toda a culpa, protegia essa vida que levava dentro, como se fosse a única coisa pura que lhe restava neste mundo corrompido. Finalmente, quando já não lhe restavam forças para dar um passo a mais, quando suas pernas não podiam sustentar o peso de seu corpo grávido, quando a fome e a sede a haviam levado à beira da morte, Mira caiu de joelhos no meio de uma floresta solitária. As lágrimas que havia guardado durante meses de fuga finalmente brotaram como rios. E com voz rota pelo sofrimento, ergueu seus braços trêmulos para o céu e suplicou aos deuses que a escutassem. Ó poderosos imortais, que governam o destino de mortais e bestas, se meu crime merece castigo, não me nego a recebê-lo. Pequei contra as leis da natureza e dos homens.
Manchei o sagrado vínculo entre pai e filha. Mereço vossa ira, mas vos suplico, pela vida inocente que levo em meu ventre, que não me deixeis ofender mais aos vivos com minha existência maldita, nem aos mortos com minha eventual chegada ao submundo. Expulsai-me de ambos os reinos, transformai-me, negai-me a vida como negais a morte. Fazei-me algo entre ambos os mundos, algo que não possa seguir manchando nenhum dos dois. Os deuses, que haviam observado toda essa tragédia desde seus tronos celestiais, sentiram algo que raramente experimentavam: compaixão misturada com responsabilidade. Afinal, havia sido Afrodite quem plantou a semente dessa desgraça. Havia sido a vingança divina que transformou uma princesa inocente em vítima de um desejo antinatural. E agora, diante do arrependimento genuíno de Mirra, diante de sua súplica desesperada, decidiram conceder-lhe seu desejo. A mudança começou em seus pés. Mirra sentiu como seus dedos se afundavam na terra, como raízes brotavam de sua pele e se enterravam profundamente no solo. Rapaziada, suas pernas se aí fundiram, do nada vai aparecer um cara bem, mais ou menos bem aqui, ó. Áspera e escura. Bem ali, ó. A mudança acendeu por seu corpo como E uma não é maré mentira, inevitável. vocês vão ver, velho. Seu Não ventre tô tá abaulado mentindo. tornou-se parte do tronco, protegendo a vida Ai, que que crescia susto, dentro, velho. como o coração Cadê de uma meu amigo? árvore Cadê meu protegido amigo? por camadas de Já madeira. ficou. Seus braços se ergueram e ramificaram em direção ao céu. Seus dedos se converteram em galhos que buscavam a luz do sol. Cadê Seu meu cabelo amigo? transformou-se em folhas que sussurravam segredos ao vento. Apenas seu rosto permaneceu reconhecível por mais um momento, congelado numa expressão de dor misturada com alívio. Susto, velho. E então, até isso desapareceu Mano, sob a levou um casca. susto. Onde antes esteve Mirra, a princesa maldita, agora se erguia uma árvore de mirra, sua casca escura e rachada, da qual brotava uma resina aromática que cheirava a lágrimas doces e arrependimento eterno. Como é bom mexer na Mas a história carninha. não terminava ali. Dentro da árvore, protegido pela magia divina e pela madeira sagrada, o menino continuava crescendo. Os meses passaram, e quando chegou o momento do nascimento, a própria árvore pareceu gemer com as dores do parto. A casca se rachou no centro do tronco, abrindo-se como uma ferida que sangrava seiva dourada. E dessa abertura, com um choro que ressoou por toda a floresta sagrada, emergiu um bebê cuja beleza era tão extraordinária que até os pássaros pararam de cantar para observá-lo com assombro. O menino brilhava com uma luz que não era deste mundo. Vocês Sua viram pele isso? era como um mármore polido. Seus olhos continham a profundidade do céu noturno e seu choro soava como música celestial. As ninfas do bosque, atraídas pelo som, aproximaram-se com cautela e o envolveram em folhas macias. O limparam com Vocês o viram o orvalho que da apareceu na manhã minha tela? e se Vem aqui, vá. maravilharam diante da criatura mais linda que jamais haviam visto nascer. Mas não estavam sozinhas em presenciar esse milagre. Do Olimpo, Afrodite havia sentido o momento do nascimento. Movida por uma mistura de curiosidade e culpa, a deusa desceu ao bosque, invisível aos olhos mortais. Atende E quando isso, viu o amiga. bebê, quando observou a beleza que emanava daquela Ave pequena Maria. criatura Não, fecha, inocente, fecha. algo mudou em seu coração imortal. Este menino era o resultado de sua vingança, sim, mas também era algo mais. Era a Rapaziada, perfeição olha isso daí, feita velho. carne. Era a beleza em sua forma mais pura. E nesse momento, Afrodite soube que este menino jogaria um papel crucial em seu próprio destino. Afrodite segurou o bebê em seus braços divinos. E pela primeira vez em sua existência eterna, a deusa Apareceu do um amor cara bem sentiu aqui, ó, algo que não rapaziada. sabia nomear. Era Mano, culpa pela que- tragédia que havia Deixa eu ver desencadeado. primeiro na Era câmera, né? fascinação pela beleza que agora Não, contemplava. Ou era talvez um pressentimento, uma visão do futuro que lhe sussurrava que este menino mudaria sua vida de formas que ainda não podia Rapaziada, compreender? olha isso daqui, Fosse velho. o que Que tá nas fosse, costas dele. Afrodite tomou uma decisão. Não abandonaria essa criatura ao destino cruel que esperava os órfãos mortais.
Com voz melodiosa que fazia tremer as folhas da árvore de mirra, a deusa pronunciou um nome para o menino. Chamar-te-ei Adonis, que significa Senhor em língua antiga, porque presinto que tua beleza governará corações mortais e imortais igualmente. E com o bebê envolto em tecidos celestiais, Afrodite ascendeu do mundo mortal, mas não em direção ao Olimpo. Não, seu destino era muito mais escuro, muito mais profundo. Desceu para as entranhas da terra, onde nenhum raio de sol jamais havia penetrado, onde os rios correm com águas de esquecimento e os mortos sussurram lamentos eternos. Desceu para o reino de Hades, o submundo onde reinava Perséfone, a deusa que foi raptada pelo Senhor dos Mortos e convertida em rainha das sombras. Afrodite cruzou o rio Estige na barca de Caronte. Seus pés divinos tocaram as margens negras do mundo subterrâneo e caminhou por corredores decorados com ossos até chegar ao trono de obsidiana onde Perséfone governava. A rainha do submundo ergueu o olhar de seus pergaminhos que listavam nomes de mortos recém-chegados, e seus olhos se encontraram com os de Afrodite. O que traz a deusa do amor ao meu reino de morte? Perguntou Perséfone, com voz que soava como ecos em cavernas vazias. Os vivos não costumam buscar a companhia dos que reinamos sobre cinzas e memórias. Vai parecer um cara bem aqui, ó, velho. Afrodite aproximou-se do trono e, com um gesto que surpreendeu até ela mesma, estendeu seus braços oferecendo o bebê. Preciso de um favor, Rainha das Sombras. Este menino é produto de uma tragédia que eu mesma causei. Sua mãe foi amaldiçoada por minha ira e agora jaz transformada em árvore, incapaz de criar seu próprio filho. Não posso levá-lo ao Olimpo. As línguas dos deuses são afiadas e cruéis. Peço-te que o cries aqui, longe de olhares curiosos, até que seja forte o suficiente para enfrentar o mundo de cima. Perséfone desceu de seu trono e aproximou-se para observar o bebê. E no momento em que seus olhos pousaram sobre Adonis, algo mudou em sua expressão, habitualmente séria e melancólica. Um sorriso suave, quase esquecido, apareceu em seus lábios. No reino de morte eterna, onde nada novo nascia, onde tudo era decadência e fim, este bebê brilhava como uma estrela caída do céu. Seu choro não soava como lamento, mas como promessa. Sua beleza não era a dos mortos perfeitamente quando esse cara levantar aqui, mas a da vida em seu máximo esplendor. Farei isso, respondeu Perséfone, tomando o menino em seus braços. Quando o cara botou o que havia esquecido bem aqui em cima, velho. Eu vou quicar desse jogo. Que uma vez que eu crie este menino como meu, uma vez que lhe dê meu amor e meu tempo, não será fácil que mo arrebates. O amor maternal, mesmo no reino dos mortos, é um vínculo que nem os deuses podem romper sem consequências. Afrodite assentiu. Talvez sem compreender completamente o peso dessas palavras. Em sua arrogância divina, assumiu que poderia reclamar Adonis quando quisesse. Afinal, ela era a deusa do amor. Quem melhor para criar um menino destinado a ser amado? Que cara chato, com o último olhar ao bebê, Afrodite ascendeu de volta ao mundo superior, deixando Adonis nos braços da rainha das sombras. Os anos passaram de maneira diferente no submundo. O tempo ali era fluido, estranho, medido não em dias, mas na chegada e partida de almas. Perséfone criou Adonis com um amor que surpreendeu até Hades, o senhor do submundo. Alimentou-o com ambrósia escura que os mortos nunca provavam. Vestiu-o com tecidos que brilhavam com luz de vagalumes capturados no rio Lete. Cantou-lhe canções de lamento que de alguma forma soavam como promessas em seus lábios maternais. Adonis cresceu nas cavernas do mundo subterrâneo, mas longe de tornar-se pálido e murcho, como se esperaria, sua beleza floresceu de maneiras que desafiavam a lógica. Era como se a escuridão mesma se alimentasse de sua luz e, em retorno, o fizesse brilhar,
mais intensamente. Agora eu vou dar Quando caminhava pelos corredores do Palácio de Hades, Miserável. as almas dos mortos paravam em seu eterno vagar, só para observá-lo. Alguns juravam que por um momento, ao vê-lo, lembravam como se sentia estar vivo. Oxi. Perséfone Vou roubar. ensinou-lhe os segredos do submundo. Mano, qual que é o nome desse... Mostrou-lhe como as almas chegavam aquele ao berrante ali rio eu roubo, né? Estige, como Aquele algumas berrante ali bebiam eu do leite roubo. para esquecer suas vidas passadas, como outras eram julgadas e enviadas aos campos sentinela. elíseos ou ao Tártaro. Sempre de primeira não bate, mas de Ensinou-o segunda não. a escutar os Eu sussurros vou dos roubar? mortos, a compreender a linguagem Não, do sai, silêncio, sai, a encontrar beleza até na decadência e no fim. Adonis aprendeu que a morte Quero não era ver. inimiga, mas simplesmente outra fase da existência, tão natural como o amanhecer que nunca via naquele reino eterno de penumbra. Mas algo primeira, extraordinário acontecia de com segunda, Adonis. eu quero. Embora vivesse entre os mortos, ele permanecia completamente vivo. Só Seu coração tenta. batia com força, seu riso ressoava com alegria genuína, seus olhos brilhavam com curiosidade pelo mundo. Era um contraste tão marcado com tudo que rodeava Perséfone, que a deusa começou a depender dessa luz, a precisá-la como um viciado precisa sua próxima dose. Que miserável. Quando Adonis alcançou a adolescência, sua beleza havia amadurecido até converter-se em algo que tirava o fôlego até dos imortais. Seu rosto era uma combinação perfeita de traços masculinos e femininos. Forte, mas delicado. Duro, mas convidativo. Seus olhos continham uma profundidade que parecia refletir tanto a luz do sol que nunca havia visto como a escuridão do reino onde havia crescido. Seu corpo havia se desenvolvido com a graça de um bailarino e a força de um guerreiro. Cada músculo perfeitamente definido sob pele que parecia brilhar com luz própria. Perséfone o observava crescer com uma mistura de orgulho maternal e algo mais. Nada substitui o Cocler, Cara, duas me vezes tivemos mais ali, potente senhora. e agora em comprimidos. O dinheiro da gente esse joguinho que eu tava esquecendo. Abra sua conta PJ e aproveite esse benefício e muito mais. Que miserável. Ai, eu caí. Não, cai, não cai. Nós esquecemos de pegar o remédio? Avisa Algo minha que a amiga perturbava, que eu vou porque chegar não era mais tarde. completamente puro. Vai Amava-o tomar como no um meio filho, do sim, seu mas também fila da começava a amá-lo de outras formas que sabia serem perigosas. E no fundo de seu coração imortal, sabia que esse amor a condenaria a Você fica sofrer. atrapalhando nós. Porque no Olimpo, Afrodite não havia esquecido o menino que deixou no submundo. Ai, menina burra. E um dia, movida pela curiosidade e por um anseio E o que seu não sabia código explicar, 30. decidiu que era hora de visitar Adonis e ver no que havia se convertido aquele bebê Não? que brilhava como estrela caída. Exato. Quando Afrodite desceu novamente ao submundo, não o fez com a pressa de quem simplesmente visita. Veio preparada, vestida com seus melhores trajes, seu cabelo perfumado com óleos que faziam até as flores do Olimpo parecerem murchas em comparação. Sabia, com esse instinto divino que nunca a havia traído, que algo importante estava prestes a acontecer. O que não sabia era que estava caminhando diretamente para uma guerra que duraria eternidades. Perséfone recebeu Afrodite no grande salão do Palácio de Hades, um espaço decorado com cristais escuros que refletiam a escassa luz como estrelas mortas. Vieste ver Adonis, afirmou a rainha do submundo, não como pergunta, mas como declaração.
Seus olhos, normalmente serenos, brilhavam com algo parecido ao desafio. Passaram-se muitos anos, Afrodite. Talvez tempo demais para que simplesmente apareças e reclames o que deixaste em minhas mãos. Antes que Afrodite pudesse responder, uma porta lateral se abriu e Adonis entrou no salão. E nesse instante, o tempo pareceu deter-se para a deusa do amor. O bebê que havia deixado, o menino que mal recordava, havia se transformado num homem cuja beleza superava tudo o que ela havia criado, imaginado ou testemunhado em sua existência imortal. Não era só seu rosto perfeito ou seu corpo esculpido. Era a forma como se movia, como se a graça mesma tivesse tomado forma humana. Era a maneira como seus olhos refletiam tanto inocência como profundidade, tanto juventude como sabedoria antiga. Afrodite sentiu que algo despertava em seu peito divino, algo que fazia muito não sentia com tanta intensidade. Não era o amor maternal que deveria sentir pelo menino que havia resgatado. Não, isto era diferente. Era o tipo de amor que ela inspirava em outros, mas que raramente experimentava ela mesma. Era desejo, paixão, anseio, uma necessidade que a golpeou com a força de um trovão de Zeus. Adonis, sussurrou com voz que tremia de maneira imperceptível. Cresceste magnificamente. Aproximou-se dele como hipnotizada, seus olhos percorrendo cada detalhe de seu rosto. Ainda bem que eu caí bem aqui, velho. Senão, se eu tivesse caído lá embaixo, ia demorar um século pra eu subir aqui de novo. A luz do sol, os prazeres Ainda bem que aquele menino me ajudou, né, com aquele tapa, mas eu tive que morrer, que bomba. Mas Perséfone interpôs-se entre eles com velocidade que desmentiu sua aparência serena. Reclamar meu filho... Sua voz ressoou no salão como um trovão subterrâneo. Tu o abandonaste aqui, Afrodite. Durante anos o deixaste em minhas mãos enquanto jogavas teus jogos no Olimpo. Eu o alimentei, o criei. Dei-lhe meu amor quando tu nem sequer recordavas sua existência. E agora vens reclamá-lo como se fosse um objeto esquecido que finalmente decides recuperar. Eu não vou falar o rec. A temperatura no salão desceu vários graus. As duas deusas se olharam com uma intensidade que teria desintegrado qualquer mortal preso entre elas. Velho, o trem atualizou. Adonis, confuso e sobrecarregado, observava a cena sem compreender completamente o que estava acontecendo. Nunca havia conhecido outro lar além do submundo. Nunca havia visto outro rosto maternal. Mas calma aí, que agora eu vou voando. Sua beleza radiante e suas promessas de um mundo diferente que despertava sua curiosidade. Não! Este lugar é sombrio e lúgubre, replicou Afrodite com desdém mal disfarçado. É um reino de morte e decadência. Que vida pode ter aqui Adonis, rodeado de almas mortas e escuridão eterna? Ele merece estar sob o céu aberto, sentir o calor do sol em sua pele, conhecer os jardins já sei, eu vou comprar um negócio de eu ficar invisível. O amor verdadeiro. Eu sou a deusa do amor. Isso? Quem melhor que eu para ensinar-lhe os prazeres que a existência pode oferecer? O amor verdadeiro? Perséfone soltou uma risada amarga que fez eco nas paredes de obsidiana. E o que sabes tu do amor verdadeiro, Afrodite? Tu, que colecionas amantes como outros colecionam joias, que descartas corações quando te entedias deles, que inspiras paixão, mas raramente a sentes genuinamente. Eu amei Adonis cada dia, desde que chegou aos meus braços. Se eu cair mais ou menos um pouquinho longe, cuidei dele, dei-lhe um lar, e agora pretendes arrancá-lo de mim porque de repente te parece conveniente ou atraente? O conflito escalou rapidamente. As palavras tornaram-se mais afiadas, os insultos mais cruéis. Afrodite acusou Perséfone de querer manter Adonis prisioneiro na escuridão por egoísmo. Perséfone acusou Afrodite de ver Adonis não como um menino que salvou, mas como um objeto de desejo que queria possuir. Enquanto elas brigavam, o jovem observava com crescente horror
como as duas deusas que amava se destruíram mutuamente com palavras envenenadas. A disputa não ficou contida no submundo. Os gritos das deusas ressoaram até o Olimpo, perturbando a paz dos imortais. Outros deuses começaram a tomar partido. Alguns apoiavam Rapaziada, Afrodite, já sei o que eu vou fazer. argumentando que Adonis Eu vou aqui na primeira merecia conhecer o partida. mundo dos vivos. Pegar esse Outros dinheirinho. apoiavam Perséfone, assinalando que ela havia Resgate. criado um jovem Aí eu vou lá e vou que tinha pegar mais de novo. direito sobre ele. O conflito Eu não sou ameaçava burro nem nada. converter-se numa guerra divina que poderia Tem que esperar esses desestabilizar minutinhos. o delicado Enquanto equilíbrio isso, eu entre vou o ali mundo pegar. de cima e o de baixo. O outro lá. Finalmente, Outro Zeus, dinheiro. cansado do alvoroço que Rala perturbava daqui, seu Samuel. reino e preocupado pelas consequências que essa briga Calma que os poderia caras vão se ter na ver, ordem velho. cósmica, Eu vou chegar decidiu lá intervir invisível, com a velho. autoridade Os caras vão se absoluta do ver rei só dos uma deuses. coisa. Corra. Dor causada pelos gases? Só Buscopan escuta a sua barriga. Biscopão, 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 pão, bisco. temático, né? Dias mágicos lá em Orlando. Então faça parte do familhão. Agora eu vou ter que esperar 50 anos. Ter do que não tem. Como eu sempre digo, os R$20 voltam. Uxi. De créditos. Você toca com produtos. No lojão do familhão tem panela da Tramontina, tem perfume Natura, tem maquiagem da Avon, tem óculos, tem tanta coisa. Faça parte do familhão. Não caio, não caio. Por favor, não cai. Não cai, Caleb, não cai. Não cai. Não é pra tu cair, Convocou Caleb. ambas as deusas e Adonis diante de seu trono no Olimpo, em lugar que o jovem via pela primeira vez com olhos maravilhados. O esplendor do palácio celestial, o brilho do sol que Passo nunca havia reto, experimentado, não é mais a nada. magnificência dos Cai não. imortais reunidos, tudo era avassalador para jogar para outro alguém que jogo. havia crescido em penumbra. Zeus olhou para as duas deusas com expressão severa. Havia O cara nem me seus convida, né? argumentos, havia testemunhado Beleza, sua dor e beleza. e com a sabedoria que vem de governar o pegar cosmos visão. durante Mandando eras, você daqui tocar, pronunciou tá o seu fugindo, cara? veredito Tô mandando para pôr desse fim jeito, a se esta ligar, pega a disputa visão. que Manda essa ameaça o daqui equilíbrio tocar, entre meus reinos. explodindo, Decreto palito. que Adonis Dando dividirá desse seu jeito, tempo se entre ligar, ambos os pega a mundos. visão. Quando Passará essa 4 daqui meses tocar, do ano com explodindo. Afrodite no mundo dos vivos. 4 mandando meses desse com jeito, se liga, pega a Perséfone no visão. submundo. E os 4 Vai meses explodindo, paredão. restantes Tô serão mandando. de sua própria escolha. Ele decidirá Tô mandando onde desse deseja jeito, estar se liga, durante esse pega a tempo. visão. O silêncio pesado Vai explodindo, caiu sobre o cara. Olimpo. Tô Ambas as mandando desse deusas jeito, se sabiam liga, que pega este meu cu. era o melhor acordo que Fica poderiam no meu obter. cu. Adonis, por sua parte, sentiu tanto alívio como confusão. Não teria que escolher entre as duas mulheres que o haviam marcado, mas tampouco poderia pertencer completamente a nenhuma delas. Os primeiros 4 meses que passou no mundo de cima transformaram Adonis de maneiras que nunca teria imaginado. Os primeiros raios de sol que tocaram a pele de Adonis foram como fogo líquido. Nunca havia experimentado tal calor, tal intensidade Pedro, de luz. como é que é o nome Fechou desse os olhos feio? e ergueu o rosto para o céu, sentindo como o calor penetrava até seus ossos, expulsando o frio eterno do submundo que havia vivido em seu Pedro corpo Lindão. durante anos. Afrodite o observava com um sorriso de satisfação e algo mais escuro, algo possessivo que brilhava em seus olhos divinos como as brasas de um fogo que estava prestes a descontrolar-se. Bora jogar um Vem. futebol. Disse-lhe com voz que soava Bora jogar como um mel fute. derramado sobre veludo. Deixa-me jogar um mostrar-te as futebol. maravilhas Não, do vai mundo tomar. que perdeste todos esses anos encerrado na escuridão. Ai, bora E jogar. tomando-o pela mão, com uma Tempo, familiaridade que já não era completamente maternal. Afrodite guiou-o através do seu reino, Ah, não vai me internetar um de novo. onde cada canto parecia projetado para despertar os sentidos e acender a paixão. Mostrou-lhe praias de areia tão Dali, branca Mengão. que parecia neve Parece sobre o uma sol deles, dali, mediterrâneo. Mengão. Ensinou-lhe a sentir a textura da areia entre seus dedos, a escutar o ritmo Toca hipnótico essa misa. das ondas beijando a costa, a respirar o aroma salgado do mar
misturado com o perfume de flores Ai, silvestres. silêncio. Caminharam por Liga, bosques de pega, ciprestes pega. onde Quando as essa ninfas daqui se tocar, escondiam entre as Oxi! sombras, Vai no fogo essa observando o belo porra. jovem com olhos cheios de desejo mal Nossa senhora. disfarçado. Tá, eles Subiram fez montanhas tudo. de onde Tomar podia no ouvir o cu. mundo estender-se Tomar em no todas cu. as direções. Isso é um Vasto coisinha. e cheio de possibilidades. Isso é Mas não eram só os bomba. lugares o que Afrodite lhe É mostrava. bomba. Com cada passeio, com cada conversa, a deusa lhe Miserável. ensinava a arte mais antiga Toma. e perigosa. A arte do amor carnal e emocional. Ensinou-lhe a Essa ler a daqui linguagem tocar, do desejo explodindo dos olhos parada. de outros, Andando a desse jeito, interpretar o se liga, pega significado de um olhar Isso prolongado daqui tocar, ou um vai toque explodindo acidental. parada. Tô mandando desse Ensinou-lhe jeito, que o se liga, amor pega vida. podia ser suave Isso daqui como o tocar, sussurro vai do explodindo vento, parada. ou Dando violento desse como a jeito, se liga, tempestade pega que vida. rompe contra os penhascos. Tocar, E em algum explodindo ponto parada. dessas Tô lições, mandando desse a jeito, linha se entre liga, pega mestra e vida. aluno Isso começou a daqui tocar, vai difundir-se. explodindo parada. Os toques Tô mandando tornaram-se desse mais jeito, se liga, frequentes. pega vida. Os olhares Dessa duravam daqui mais tocar, tempo. vai explodindo As parada. conversas Tô adquiriram mandando um tom desse mais jeito, íntimo. se liga, pega vida. Adonis, Quando que essa havia daqui tocar, crescido na inocência relativa do submundo, onde o amor era maternal e protetor, começou a experimentar sensações completamente a minha gente novas não vai deixar quando fazer estava gol. perto de Por favor, Afrodite. por favor. Seu coração batia mais rápido, sua Bacon pele burro. arrepiava com o simples toque dos dedos da deusa. Seus pensamentos tornavam-se Bacon confusos e burra, ardentes. bacon Uma burra, noite, bacon sob um céu burra, estrelado numa bacon clareira do burra. bosque perfumada com jasmins, gente, o inevitável finalmente aconteceu. É só Afrodite e Adonis entregaram-se ao desejo que havia estado crescendo entre eles, como era venenosa. A deusa esqueceu por completo que este era o menino que havia resgatado, que deveria proteger como mãe, não possuir como Flamengo, amante. né? E Adonis, jovem e inexperiente nos perigos do amor divino, perdeu-se completamente na paixão que Afrodite despertava Não, velho, eu nele. quero ser do Desde aquela Flamengo. noite, sua relação mudou de forma irrevogável. Já não era um deusa protetora e imortal Esta equipe protegida. está cheia, por Eram favor, amantes no escolha sentido outro. mais Não, pleno velho, e eu não perigoso da quero. palavra. Eu não Passavam dias inteiros quero. entrelaçados Eu em não leitos quero, eu de não flores, quero. em Escolhi cavernas o secretas, onde o eco de Não, seus eu queria ser do gemidos misturava-se Flamengo. com o som do mar. Em prados escondidos, Aí, onde só velho. os deuses e as estrelas eram testemunhas de sua paixão. Afrodite entregou-se a este romance com um abandono que surpreendia até ela mesma. Nossa, Havia tido inúmeros amantes ao longo de sua existência eterna, nossa, tô até triste. mortais e imortais igualmente. Mas nenhuma a havia consumido desta maneira. Com Adonis era diferente. Talvez porque o havia visto crescer desde bebê. Talvez porque sua beleza superava até a sua própria. Talvez porque havia algo proibido e perigoso em amar alguém que deveria ser seu protegido. Seja qual fosse a razão, a deusa do amor encontrou-se completamente viciada neste mortal de beleza divina. Mas sua relação não existia num vácuo. Afrodite estava casada com Hefesto, o deus ferreiro, um casamento arranjado que ela mal respeitava. E também mantinha uma relação tumultuosa com Ares, o deus da guerra, que havia sido seu amante favorito durante séculos. Quando Ares soube que Afrodite passava cada momento livre com um simples mortal, seu orgulho divino e seus ciúmes acenderam-se como forjas de guerra. Oxe, Ares que isso? começou a espiar os amantes, observando-os das nuvens com olhos que ardiam de fúria contida. Via como Afrodite olhava para Adonis com uma devoção que Cara, um nunca lhe careca. havia mostrado. Escutava como ela sussurrava palavras de Cara, amor careca. que soavam genuínas, de uma maneira Ballerina que suas Lololo, declarações a ele ballerina jamais haviam Capuchina. soado. E com Capuchina, cada dia que passava, capuchina, com balé, cada mostra de capuchina, afeto entre a deusa e o mortal, a ira de Ares crescia até converter-se em sede de vingança. Enquanto isso, quando chegava o momento de Adonis retornar ao submundo, a separação era dolorosa para ambos os amantes. Afrodite chorava lágrimas que se convertiam em rosas, suplicando-lhe que ficasse mais tempo, que usasse seus 4 meses de liberdade para estar com ela. E Adonis, embora sentisse o puxão do amor que tinha por Perséfone,
não podia resistir a Afrodite. Escolhia passar seu tempo livre no mundo de cima, nos braços da deusa que lhe havia mostrado 45 prazeres que nem sequer sabia que existiam. Esta escolha, embora natural para um jovem apaixonado, plantava as sementes de ressentimento no coração de Perséfone. Quando Adonis retornava ao submundo para passar seus 4 meses obrigatórios, a rainha do submundo vocês fez um gol que a gente tá recebia-o com 4, né? confiança Vai sentir. crescente. Podia cheirar o perfume Quando de essa Afrodite em daqui sua tocar, pele. vai explodir Podia ver no as paredão. marcas de Estou paixão mandando que um outras desse mãos jeito. haviam Se deixado em liga, seu pega corpo. meu. Vai, E embora quando o essa amasse daqui como mãe, tocar, não explodir podia no evitar paredão. sentir Tô também mandando um as desse jeito. pontadas de ciúme. Escolheste ficar com ela durante teu tempo livre. Dizia-lhe Perséfone com voz tingida de dor mal contida. Escolheste os prazeres do mundo de cima sobre o lar que te dei, sobre o amor que te mostrei desde que eras um bebê indefeso. Adonis tentava explicar, tentava fazer Perséfone entender que amava a ambas de maneiras diferentes. Seu Que sua presente escolha é não piroca significava que a e amava menos. caiu no meu pau. Mas as palavras soavam loucas até Ah não, para goleiro, seus próprios pelo amor de... A verdade era que Afrodite o havia seduzido completamente, não só com seu corpo, mas com todo o mundo de sensações que representava. Comparado com a paixão ardente do mundo de cima, o amor tranquilo e maternal do submundo parecia pálido e sem vida. Um dia, durante um de seus períodos no mundo dos vivos, Adonis teve um encontro que mudaria seu destino. Enquanto passeava sozinho pelos bosques de Chipre, encontrou-se com Ártemis, a deusa da caça. Ela observou-o com olhos que avaliavam sua forma física, sua graça natural, e viu potencial. Ártemis, a virgem caçadora, deusa da lua e protetora dos bosques, raramente se interessava pelos assuntos românticos de outros deuses. Seu mundo Não, era um de solidão Suíça. escolhida, da pureza da caça, Mano, como é que eu conexão com as errei? bestas Eu dei selvagens. rasteira no cara. Mas quando viu Adonis caminhando por seu bosque com essa graça que parecia mais felina que humana, sentiu curiosidade. Aqui havia um mortal que se movia como se pertencesse à natureza selvagem, Sabe, John, eu não como vou um deixar... intruso desajeitadamente pisando as folhas. Tu és Adonis, afirmou mais que perguntou, aproximando-se com seu arco em mãos e uma matilha de sabujos seguindo-a como sombras. O mortal que tem Afrodite completamente cativada. Devo admitir que tua reputação de beleza não é exagerada. Caminhou ao redor dele, avaliando-o como avaliaria um cervo no bosque. Mas a beleza sem habilidade é simplesmente decoração. Sabes caçar, belo Adonis? Ou só sabes ser caçado pelos corações que desejas? Adonis, acostumado a ser admirado, mas não desafiado, sentiu que algo em seu interior despertava diante das palavras de Ártemis. Não sei caçar, admitiu com honestidade que surpreendeu a deusa. Passei minha vida entre o reino dos mortos e os braços de Afrodite, mas gostaria de aprender. Ensina-me, deusa da caça, e prometo que serei um estudante dedicado. Ártemis sorriu, uma expressão rara em seu rosto habitualmente sério. Muito bem, mas deves saber que caçar não é simplesmente matar. É entender o bosque, respeitar as bestas, mover-te como parte da natureza e não como seu conquistador. Se realmente queres aprender, terás que deixar para trás a vaidade e a arrogância que a beleza costuma trazer. Durante as semanas seguintes, Ártemis converteu-se na mestra de Adonis na arte da caça. Ensinou-lhe a ler as pegadas no solo úmido, a identificar que animal havia passado por ali e quanto tempo atrás. Mostrou-lhe como mover-se em silêncio absoluto pelo bosque, como converter-se em sombra e vento, invisível para as presas. Mano, como é que eu errei? Ensinou-lhe a tensionar um arco corretamente, a calcular a distância do vento antes de soltar a flecha, a fazer que cada disparo contasse, porque desperdiçar uma vida animal por mau juízo era uma ofensa imperdoável. Adonis revelou-se um estudante excepcional. Sua graça natural traduzia-se perfeitamente nos movimentos fluidos necessários para a caça.
Seus sentidos, Quando eu ia fazer aguçados o por anos de viver na penumbra do submundo, onde devia confiar em mais que só a visão, até com o goleiro tava sendo faziam-no bom. particularmente apto para detectar o menor som Aí, mesmo assim, ou o goleiro era ruim movimento. pra caramba. E sua determinação por dominar essa nova habilidade levava-o a praticar dia e noite até que suas mãos sangrassem. Olá. Com licença, precisa de ajuda? Você é minha fã, não é? Voa-se. Tem nome sujo e está precisando de crédito? Conheça agora o Facilita Cartão, um app dedicado a encontrar os melhores cartões. Sim, pega. Olá. Já comecei fazendo um gol. Precisa de ajuda? Você é minha fã, não é? Vou assinar um autógrafo para você, mas não conte a ninguém. Já comecei fazendo um gol, meu compadre. Já comecei. Mano, como é que eu ri, rasteira? Senhorita, o que está fazendo? Tocar, explodindo parede. Claro que Tô estou te mandando ajudando desse a jeito. mover Se as ligar, pedras. pegar seu... Moça, o seu jeito de puxar a conversa é realmente interessante. Esta pedra é extremamente pesada, como você poderia, possivelmente. A gente já fez 2 gols porque a gente é bravo. Pronto. Esta é única. Constituição de força sobre-humana da irmãzinha. Será que ela é a nossa irmãzinha, por quem ansiamos dia e noite? Certo. Nós já fez 3 gols já. Mano, O que está isso fazendo? daqui é impressão minha ou é o Yuri? Ah, não, né não. Eu só. Eu sei. Posso Você quer me falar? agradecer. Não, só. Vou te ajudar a mover as pedras. Mas homens e mulheres não devem se tocar. Preciso ir comprar base para pote-pote. Para cozinhar para meu marido. Tô Tchau. mandando um desses. Esta se concentre. Ela é a irmãzinha. Irmão mais velho, você viu aquilo? Será que ela é? Peçam para alguém investigar. Ainda hoje, vocês devem descobrir todas as informações dela. Sim, irmãzinha. É mesmo você? Filho, você não pode mais adiar. Nossa, minha bola Agora que você passou alcançou sucesso raspando plano eu. e está prestes a se juntar ao grupo Tian Hao, como parte de sua gerência. Rapidamente termine com aquela. E lá em China. E se case com a senhorita Lin. Wale, no banquete de noivado daqui a 3 dias, eu a pedirei em casamento publicamente. Marido, voltei. O que você está Já fazendo? fiz outro. Lanchi, ouça minha explicação. Wen Shimei, tenho trabalhado duro lá fora, trabalhando para te sustentar na escola. Você está realmente em casa, pelas minhas costas, com outra mulher. Que traição. Ela é uma magnata rica de Shandin. Senhorita Lin Wanel, a filha da família Lin. Ela Não, ouviu que não. se formou com um doutorado. E também recebeu uma tarefa crucial do grupo Tian Hao. Ela veio especificamente para oferecer parabéns. Você é Shimei, aquela que trabalha fora. A noiva que faz trabalho manual, agora mesmo Shimei mencionou. O banquete de nomeação daqui a 3 dias. Nós nos deixamos levar pela alegria por um momento, o que levou ao nosso comportamento inadequado. Espero que não se importe. Sua equipe será o Senhorita Lin, goleiro. por Eu que você está mesmo. explicando tanto? Eu Para uma pessoa mesmo. humilde como ela, agora que meu filho está prosperando. Mano, eu dei rasteira no E sua cara. carreira está decolando. Eu espero que uma jovem rica como você, uma filha orgulhosa do céu, seja minha nora. O que você disse? Você é surda. Você não consegue ouvir? Eu disse, eu quero a senhorita Lin para ser minha nora. Sua pessoa humilde. Suma quanto mais longe, melhor. Todos esses anos. Mano, se eu não trabalhei dia e tivesse noite, do amanhecer ao jogando, anoitecer, ele já para tinha ganhar fazido dinheiro para sustentar 17 toda a sua gols. família. Se você dissesse Mano, leste, eu não até mudaria que ir para o enfim, né? oeste. Eu tolerei tudo. Mesmo que eu não tenha mérito, eu me esforcei muito. Como você pode falar assim? Eu desprezo as conquistas do meu filho hoje. Mano, São até todas que devido ao seu enfim, próprio né? trabalho duro. O que isso tem a ver com uma miserável como você? Por que você não se olha bem no espelho? O que te faz digna dele? Por que você está chorando? Pega mesmo. Se você não aguenta mais, então se apresse e saia. Morra. Wen Shimei, você não vai dizer nada por mim? Mãe, por favor, diga menos, certo? Eu não disse? No banquete de noivado daqui a 3 dias, eu agradecerei a mais.
importante mulher da minha vida. E a pedirei em casamento. Shimei, o que você disse é verdade? Lan Shi. Quando chegar a hora, venha conosco, certo? Tenho algo para lhe dizer. Shimei uma vez disse que, contanto que ele alcançasse o sucesso, Nós ele já me tá pediria com em casamento. Então ele se lembrou o tempo 6. todo. Senhorita Lane, Teco. eu te entendi mal Seus agora há pouco. teco. Por favor, fique jante conosco. Parabéns, História diretor sem Webb. fim. A lua Olhe para você, tão jovem. do sexo. E já se tornou o gerente do grupo John Hall. No futuro, o seu futuro é certamente ilimitado e alcançará grandes feitos. Toca, doido. Você está cego? Você não viu que as mãos do meu filho estão vazias? Vá buscar vinho rapidamente. Sim, mãe. Mano, aí. A família Lan de Shang Jen chegou. Meu sonho era aparecer ali no negócio. Não é Essa esta de daqui Shang pra Jen, cá. principal, Explodindo paredão. socialite. Tô mandando um desse Seu jeito, pai, se Len liga, Wanion, pegar é um você. executivo sênior no grupo dessa John Hall. daqui Como pra cá. devo dizer, o doutor Explodindo Wan Xinmen paredão. acabou de Tô se formar mandando e desse conseguiu obter a Sim, apreciação do pega. grupo John Hall. Parece que ele se agarrou ao grande navio da família Len, Wan Er. Por que demorou tanto? Simei, parabéns. A família Ku, a mais rica de Shang Jen, chegou. Corno. Corné? Primeiro jovem méstrico, terceiro jovem méstrico. Estas são as pessoas mais Essa ricas do tá reino Yan. quente, Este Wan Xinmen, qual é exatamente a sua origem? Pra frente, essa tá quente. Primeiro jovem mestre, terceiro jovem mestre. Que vocês pudessem vir aqui. Isso realmente traz glória à minha humilde morada. Nós só viemos dar uma olhada. Não se importem conosco. Vão entreter os outros. Que raiva. Mãe, o seu vinho tinto. Ouvindo paredão. Tô mandando desse jeito. Pega mesmo. Quando essa daqui tocar, explodindo paredão. Senhoras e senhores, Tô mandando muito desse obrigado jeito, a se todos liga. por dedicarem um tempo de suas agendas lotadas para comparecer ao meu, de Wan Xinmen e do grupo John Hall, banquete de noivado. Primeiro, gostaria de expressar minha mais profunda gratidão a alguém que é a pessoa mais importante da Vai minha fazer vida. o gol. Sem ela, não haveria eu hoje. E certamente nenhum banquete de noivado. Portanto, quero aproveitar esta oportunidade para anunciar a todos meu noivado. Shimei, finalmente esperei por este dia. Quando eu estudava diligentemente na pobreza, ela estava ao meu lado. Durante o momento mais sombrio da minha vida, ela me deu força e me deu direção. A pessoa que o diretor Wayne mencionou deve ser a sua noiva, certo? Disse que aquela garota, para apoiá-lo nos estudos. Naquela época, trabalhava em canteiros de obras, para ganhar dinheiro para sustentar ele e sua família. Eu realmente invejo um amor tão puro. Se eu pudesse casar com uma esposa assim, eu estaria disposto a dar-lhe tudo. Irmão mais velho, olhe para a irmãzinha, como ela está sorrindo feliz. Que repolho bom, arruinado por um porco. Não falo bobagens. Contanto que irmãzinha, contanto que você esteja feliz e alegre. Ela é a minha mulher mais amada. Que menina putem. Minha noiva. Ai, menina, tá com 4. Glenn Warner. Se liga, pega mesmo. Vai explodir no paredão. Tô mandando um desse jeito. Sim. Warner. A gente ganhou! Casa A gente escolhida. ganhou! Deixa eu mandar pedido pra essa capivara. Tem outra capivara. Wan Mandar Xinmen, pedido seu pra todo canário. mundo aqui. Warner. Aê, a capivara se Obrigado. cansa, Eu miserável. definitivamente usarei minha vida inteira para retribuir você. Que você tenha alcançado o que tem hoje. Aí, é inteiramente dentro dos seus próprios esforços. Papai e eu apenas fornecemos uma pequena ajuda. Todos. Hoje tenho outro. Eu vou fazer muitos gols. Ou seja, já estou grávida do filho de Shimei. Isso pode ser considerado uma dupla bênção, não pode?
Não concordo Esqueci com pra este botar pra casamento. correr, velho. Ligar, pegar a visão. Quando essa daqui tocar, explodindo para Se ela é a tô sua mandando noiva. um desse jeito. Então o que sou eu? Todos estes anos, trabalhei incansavelmente para ganhar dinheiro, apoiando seus estudos e apoiando toda a sua família. Você disse que se casaria comigo. Você estava mentindo para mim o tempo todo. E Lanchim, você é simplesmente descarada, não é? Você foi quem ansiosamente se agarrou ao meu filho. O que você disse? Você é realmente O desprezível. cara passou ali na rasteira, hein? Você é apenas um humilde carregador de Deixa eu- tijolos. deixa Alguém eu- do nível mais baixo da deixa eu sociedade. anotar. Enquanto meu filho. Agora eu vou comer o pão, mamãe. Ah, vou Leve comer. ele pela frente. Eu ainda tô Eu gravando. te aconselho. Assumir o mais rápido possível. Não afete o futuro dele. Então, todo esse Ninguém tempo mandou era mensagem tudo aqui, ilusão não. minha. Então você estava mentindo para mim. Não, mandou ninguém aqui, não. Sacrifiquei tanto por você nos últimos 3 anos. No verão, enfrentei o sol escaldante. No inverno, suportei o vento e a neve, trabalhando como carregador de tijolos em canteiro de obras, para apoiar em seus estudos. Agora que alcancei o sucesso e fama, quero terminar comigo. Terminar? Yilanshin, deixe-me dizer-lhe. Neste mundo, apenas aqueles que amaram são dignos de dizer terminar. Eu nunca amei você na minha vida. Yilanshin, este é o banquete de casamento de Wona e ele meu. Nós a convidamos para beber. Ônix. Irmão mais Miserável. velho, não aguento Fala, mais. rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mesmo assim, se não gostou, deixa o like que me ajuda muito. Falou aí, fui.